Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro falando, voltando com o nosso curso de Química Inorgânica Teórica. Nós estamos aqui na aula 5. Já tivemos o prefácio, aula 1, aula 2, a aula de teoria do orbital molecular para moléculas simples, moléculas diatômicas, e a parte 1 e a parte 2 também de teoria do orbital molecular para moléculas simples, diatômicas, e agora nós estamos aqui com a aula número 5, sendo que a partir de hoje nós vamos falar um pouco das ligações químicas em complexos metálicos. Como já adiantado várias vezes anteriormente, aqui nós vamos nos ocupar de estudar os complexos metálicos envolvendo metais de transição. Então, nós vamos começar a descrever as ligações químicas presentes nesses compostos e, como qualquer coisa na química, nós vamos usar modelos. Lembrando que modelos, teorias, são recortes da realidade, com seus pontos fortes e pontos fracos. Nenhum modelo é perfeito, mas o modelo ele é mais ou menos útil. Depende do que você está investigando, depende das propriedades que você está estudando. Então, nós vamos falar da teoria da ligação de valência. Essa teoria da ligação de valência, talvez você não esteja acostumado muito com o nome, mas você já empregou várias vezes para estudar moléculas mais simples. Por exemplo, quer estudar as ligações químicas na água. Qualquer molécula simples que você pode pensar aí, amônia, a química do carbono, que você já estudou na química inorgânica, né? Os compostos simples CH4, é, C2H6. O que que você tinha lá? Você tinha orbitais e você pegava o orbital de um átomo que estava provavelmente semi-preenchido com elétrons, e recobria com o orbital do outro átomo, que também estava semi-preenchido com elétrons. Então, na teoria da ligação de valência, você faz o recobrimento entre orbitais semi-preenchidos ou mesmo preenchidos. Você poderia ter também um orbital totalmente vazio e um orbital com elétrons, né, a tal da ligação coordenada. Você pode, na verdade, você aplicava muito a questão da hibridização de orbitais para você trabalhar com a teoria da ligação de valência. Então, na teoria da ligação de valência, ouve-se muito falar em hibridização de orbitais. Vamos falar também da teoria do campo cristalino. Teoria do campo cristalino é uma teoria bastante simples e usada para descrever ligações químicas em complexos metálicos, porém é um modelo de ligação limitado, onde basicamente nós temos uma abordagem iônica da ligação química aplicada aos complexos metálicos. Nós também temos a teoria do campo ligante, que é outro modelo de ligação química, é um modelo mais elaborado. Na teoria do campo ligante, nós vamos falar em detalhes mais orbitais, digamos assim, lá nos ligantes. Então, a teoria do campo ligante ela é uma teoria mais elaborada do que a teoria do campo cristalino, sendo que na teoria do campo ligante nós levamos em conta os orbitais dos ligantes. Então, é um modelo mais refinado que permite explicar algumas propriedades que a teoria do campo cristalino não consegue. E nós temos, por último, que nós vamos usar para descrever ligações químicas em complexos metálicos, que é a teoria do orbital molecular, mas o caminho até lá vai ser um pouco longo. Como você viu nas videoaulas anteriores, para moléculas simples, na teoria do orbital molecular, vai ser um pouco mais complicado a gente aplicar o que nós vimos lá nas duas aulas anteriores para moléculas simples, você pegar aquilo que foi visto para moléculas simples e estender para os complexos, é um pouco mais complicado. Então, o caminho até lá vai ser um pouco longo. Nós vamos demorar a chegar lá, demorar um pouco usar a teoria do orbital molecular para descrever ligações nos complexos metálicos. Quando a gente fala de complexos metálicos,
envolvendo metais de transição, já vem na cabeça da gente os orbitais Ds. Nós vamos ter que acostumar com a orientação espacial desses orbitais com relação aos eixos cartesianos. Então, você se lembra que quando você começou a estudar distribuição eletrônica, você deve se recordar que os subníveis D são constituídos por 5 orbitais. É o que mostra aqui na imagem. A seguir, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses orbitais e por que que eles levam esse rótulo de dz quadrado, dx quadrado menos y quadrado, dxy e por aí vai. Eu coloquei aqui como curiosidade que a gente já vai revisando também para ir se acostumando com algumas coisas que já foram vistas nas aulas anteriores. Nós temos um complexo metálico de platina muito conhecido, que é a cisplatina. Tem a transplatina e a cisplatina. Cisplatina porque os ligantes que são iguais, neste caso aqui os ligantes amino, eles estão do mesmo lado, assim como o cloro. Se eles tivessem posições opostas, aí seria a transplatina. Então, neste caso aqui, nós temos a cisplatina, que é um agente citotóxico, portanto, é tóxico para as células e é muito empregado, é muito conhecido no tratamento de tumores. E trata-se de um complexo quadrado planar, né? Todos os átomos deste complexo, se a gente olhar para o centro metálico, né, que é a platina, então, o cloro, os dois cloros, a platina e os nitrogênios estariam no mesmo plano, formando um complexo metálico com geometria quadrado-planar, né? Devido à geometria aqui do nitrogênio, evidentemente, esses hidrogênios não estariam no mesmo plano, né? Não é possível, né? Porque você sabe bem que o NH3, as moléculas NH3, elas são piramidais, né? Então, se a gente olhar só para os cloros, platina e os nitrogênios, sim, estão no mesmo plano. Então, trata-se de um complexo quadrado planar. E fica aqui como curiosidade a respeito da orientação espacial dos 5 orbitais D. É muito importante que a gente dê uma olhada nisso desde agora e que isso fique bem claro para que futuramente você possa se lembrar dessas orientações e entender como elas afetam algumas propriedades, alguns detalhes que nós vamos continuar estudando sobre ligações químicas nos complexos. Então, vamos lá. Esse primeiro orbital, assim como qualquer orbital D, com apenas uma exceção, tem 4 lóbulos. Veja que aqui nós temos o eixo Z, esse eixo aqui que está entrando na tela é o eixo Y, e esse outro eixo aqui, ele é o eixo X. Note então que os 4 lóbulos dos orbitais, eles estão exatamente em cima dos eixos X e Y. Portanto, trata-se do orbital dx² menos y². Está aqui embaixo, ó. Como é o subnível 3D, ok, mas o que interessa para a gente é que é dx² menos y². Porque os lóbulos estão em cima dos eixos x e y. Recapitulando, por que que tem duas cores diferentes para os lóbulos? Isso tem a ver com o quê? Sinal da função, tá? O orbital, como vocês viram nas aulas anteriores sobre a teoria do orbital molecular, são funções. Sendo orbitais funções, podem ter sinal positivo e sinal negativo. Então, a diferença nas cores é o sinal, beleza? Este outro orbital aqui, note que os lóbulos estão exatamente em cima do eixo Z. Portanto, trata-se do orbital dz², tá? Tá aqui embaixo, dz². E agora nós temos esse orbital aqui embaixo. Sendo o eixo Z, este aqui, o eixo X esse, e o eixo Y entrando na tela, então nós observamos que os lóbulos dos orbitais estão no plano XY, ok?
E mais ainda, esses lóbulos estão orientados entre os eixos x e y. Portanto, nós temos aqui o orbital dxy, certo? Nós temos o orbital dxy. Por que dxy? Porque os lóbulos dos orbitais estão no plano xy e esses lóbulos estão orientados, estão posicionados entre os eixos, certo, pessoal? Esse próximo orbital aqui, ele está no plano XZ, ok? Está no plano XZ. E os lóbulos estão entre os eixos XZ. Portanto, nós temos aqui um orbital que nós chamamos de DXZ. Orbital DXZ. Porque os lóbulos dos orbitais estão no plano XZ e os lóbulos estão orientados, estão posicionados entre os eixos XZ. Agora, este último orbital aqui é um orbital que está no plano YZ. O eixo que entra na tela aqui do computador é o eixo Y, certo? Esse eixo aqui é o eixo Z. Os lóbulos dos orbitais estão posicionados entre os eixos Y e Z. Portanto, trata-se do orbital DYZ. Portanto, é fundamental que você saiba a orientação espacial desses orbitais D com relação aos eixos cartesianos. Certo, pessoal? Então, nós temos o orbital dx² menos y², o orbital dz², o orbital dxy, o orbital dxz e o orbital dyz. São 5 orbitais do tipo D e que vão ser muito importantes para estudarmos modelos de ligações químicas nos complexos metálicos, envolvendo metais de transição. Vale dar uma conferida também nos orbitais P. Eu selecionei aqui, ó, subnível 2P, e para os orbitais P não tem muito segredo, né? Lembrando que nós temos duas cores porque são dois sinais possíveis para a função. Sendo o orbital uma função, então essa função pode ter sinal positivo ou negativo, por isso duas cores. Para os lóbulos dos orbitais P, nós temos aqui então um conjuntinho de 3 orbitais P. Esse orbital que está em cima do eixo Z é conhecido como PZ. O orbital que está em cima do eixo X é conhecido como PX. E o orbital que está em cima do eixo Y é conhecido como PY. Vamos falar um pouco agora sobre a teoria do campo cristalino. Bom, a teoria do campo cristalino, ela não é nova, nem um pouco nova. Lá na década de 20, o pessoal começou a desenvolver teorias para explicar propriedades de cristais e eram normalmente físicos que estavam interessados nessas propriedades dos cristais, como cores, propriedades magnéticas, enfim. E o que fizeram foi aplicar uma teoria chamada teoria de grupo, que lida com simetria, e aplicar essa teoria para tentar elucidar, explicar propriedades de cristais. Mas na década de 50, o pessoal resolveu portar esse tipo de teoria, esses conhecimentos envolvendo a teoria do campo cristalino aplicada a cristais, para tentar explicar propriedades dos compostos de coordenação. Então, isso foi mais ou menos lá na década de 50, que o pessoal começou a aplicar a teoria do campo cristalino a compostos de coordenação, que é o que a gente vai falar um pouco a partir de agora. Nessa teoria, a teoria do campo cristalino, consideram-se os ligantes como carga pontuais. Então, aqui nessa teoria, não vamos falar de orbital de ligante, não vamos falar de orbital que está no ligante, orbital centralizado no ligante. Não. Nós vamos considerar ligantes como carga pontuais, certo? Ligantes, como a gente já falou no começo deste curso, doam pares de elétrons para
o centro metálico. Mas na teoria do campo cristalino, que é um modelo para descrever as ligações químicas e propriedades dos compostos de coordenação, não se fala em orbitais para os ligantes, certo? Desconsideram-se totalmente os orbitais, a estrutura eletrônica dos ligantes. Então, o ligante vai ser meramente uma carga pontual negativa, certo? E nós vamos considerar, nessa teoria do campo cristalino, somente orbitais D do centro metálico. A gente sabe que o centro metálico tem orbital S, tem orbital P, tem orbital D, mas na teoria do campo cristalino consideramos apenas os orbitais do centro metálico. Beleza, pessoal? Além disso, nós vamos tratar as interações entre ligante e centro metálico como sendo somente interações eletrostáticas entre essas cargas pontuais, que são os ligantes, e os orbitais D do centro metálico. Então, por isso que eu venho dizendo, desde o começo da aula, que compreender bem a orientação dos orbitais D no centro metálico é crucial para entender os modelos de ligação química envolvendo complexos metálicos. Então, o que vocês estão vendo aqui é um octaedro nesta imagem. Ó, cada pontinho preto desse aqui seria um ligante, que na teoria do campo cristalino consideramos como cargas pontuais. Cada pontinho então é um ligante, certo? Então, por ser um complexo octaédrico, quantos ligantes são? São 6 ligantes. Então, são 6 cargas pontuais aqui na visão do campo cristalino para complexos octaédricos. Então, nós temos o orbital dz quadrado, como já foi dito, em cima do eixo z, dx quadrado y quadrado em cima dos eixos x e y, e os demais orbitais dxy, dxz e dyz, eles estão entre os eixos, os respectivos eixos, e não em cima diretamente nos eixos, certo? Então, já temos aqui um detalhe bastante importante para a teoria do campo cristalino. Os ligantes que vão estar interagindo diretamente com os orbitais são aqueles ligantes posicionados em cima do eixo Z, certo? Nós temos dois ligantes posicionados em cima do eixo Z. Aqui não dá de ver os dois ligantes porque o orbital está tapando o ligante, né? Colocaram o desenho muito grande aqui do orbital dz quadrado. Mas nós temos dois ligantes no eixo Z. Então, esses dois ligantes, um em cima e um embaixo, eles vão interagir diretamente com o orbital dz quadrado. Os ligantes em cima dos eixos x e y vão interagir diretamente com o orbital dx quadrado menos y quadrado. Certo? E os demais ligantes, eles não vão interagir diretamente com os orbitais, com esses três orbitais remanescentes. Por quê? Porque eles não estão em cima do eixo. Tá? Todos os ligantes, todas as cargas pontuais, na visão do campo cristalino, são posicionadas exatamente em cima dos eixos. Então, aqueles dois orbitais, dz quadrado, dx quadrado menos y quadrado, que estão exatamente em cima dos eixos, vão sofrer a interação direta dos ligantes, das cargas pontuais. E aqueles orbitais que estão entre os eixos, eles não vão sofrer uma interação direta, uma influência direta com as cargas pontuais dos ligantes. Então, nós teremos dois conjuntos distintos de orbitais na teoria do campo cristalino. Os chamados orbitais EG, que são constituídos por quem? Pelo dz quadrado, dx quadrado menos y quadrado. Estes recebem, sofrem a influência direta das cargas pontuais dos ligantes. E um outro conjunto chamado T2G, que são os orbitais que não sofrem influência direta das cargas pontuais dos ligantes. Você vai me perguntar, mas por que esse rótulo EG? Por que esse rótulo T2G? Isso aí vem de simetria. Nós vamos falar sobre operações de simetria
e elementos de simetria e teoria de grupo lá mais para frente no curso. Por enquanto, encare esses rótulos EG e T2G como um mero diferenciador para os dois conjuntos de orbitais presentes, segundo a teoria do campo cristalino. Então, os orbitais EG, que são esses dois aqui, e os orbitais T2G, que são esses três aqui. Esses dois aqui, o conjunto EG, os orbitais EG sofrem influência direta dos ligantes, das cargas pontuais dos ligantes, e os orbitais T2G não sofrem uma influência direta. Eles sentem a presença dos ligantes? Sentem, mas de forma mais amena do que os orbitais EG. Então, EG influência direta dos ligantes e os orbitais T2G uma influência mais amena, mais suave, devido à presença dos ligantes. Nós temos aqui agora, neste slide, três situações a serem compreendidas. Aqui estão desenhados, né, representados na forma de caixinhas, né, uma representação pictórica dos 5 orbitais D de um centro metálico, de um metal de transição. No field, ou seja, sem campo, tem-se que imaginar aqui a seguinte situação. Um centro metálico isolado, sem a presença dos ligantes, certo? Então, esses orbitais teriam uma energia baixa. Spherical field. Isso quer dizer o quê? Que nós teríamos ao redor do centro metálico, agora o centro metálico não está mais isolado, o centro metálico agora ele está acompanhado da presença de um campo elétrico, um campo eletrostático ao redor desse centro metálico. Esférico quer dizer o que neste caso? Quer dizer que você tem simetria. O campo ao redor do centro metálico vai ser igual em todas as direções, em todos os pontos ao redor do centro metálico. Pelo fato da gente colocar a presença de alguma espécie que promova esse campo, esses orbitais vão interagir com esse campo e vão aumentar a sua energia. Certo? Energia potencial, lembra? Energia potencial é energia devido à posição. Então, se eu não tenho nada ao redor do centro metálico, está isolado, aqueles orbitais têm baixa energia. Se eu coloco ao redor desse centro metálico uma distribuição esférica de cargas, o que vai acontecer? Esses orbitais vão interagir com essa distribuição esférica de cargas ao redor do centro metálico e isso vai promover o quê? O aumento da energia. A energia potencial vai aumentar desses orbitais. Se você coloca esses orbitais para interagir com um campo octaédrico, como assim um campo octaédrico? Você colocar ao redor do centro metálico seis ligantes, ou seja, 6 cargas pontuais. Você não vai ter mais uma distribuição de cargas esférica, você vai ter uma distribuição de cargas octaédrica, certo? Como mostra aqui no desenho. O que vai acontecer? Devido ao fato desse conjunto de 5 orbitais eles interagirem diferente devido à sua distribuição espacial nos eixos cartesianos, o que a gente tanto já comentou nessa aula, o que vai acontecer? Nós vamos ter dois conjuntos de orbitais. Um conjunto de orbital de maior energia, ou seja, que interage diretamente com as cargas pontuais. Eu vou chamar aqui de dx quadrado menos y quadrado e dz quadrado. Isso aqui é o conjunto EG que nós vimos anteriormente. Por que eles têm energia maior? Porque interagem diretamente com as cargas pontuais. E nós vamos ter aquele outro grupo de orbitais, o famoso T2G que nós vimos anteriormente, que são aqueles orbitais que interagem menos com as cargas pontuais ao redor do centro metálico. Então, essa separação energética ela ocorre na presença do campo octaédrico, ou seja, para um complexo metálico, um íon metálico, um centro metálico que está em um arranjo octaédrico. Um detalhe importantíssimo que eu não mencionei até agora é sobre a degenerescência dos orbitais. Repare aqui o seguinte: nós temos aqui o conjunto
de 5 orbitais d do centro metálico. Na ausência de um campo ao redor desse centro metálico, nós dizemos que esses orbitais são degenerados. Os 5 orbitais d do centro metálico são degenerados na ausência de campo. Esses mesmos 5 orbitais continuam degenerados na presença de um campo esférico. Isso devido à simetria da distribuição de cargas no campo esférico. Ou seja, degenerescência é sinônimo de mesma energia neste contexto aqui que nós estamos estudando. Então, esses 5 orbitais aqui são degenerados, porque têm a mesma energia. Esses 5 orbitais aqui são degenerados também, porque têm a mesma energia. Quando nós saímos de um campo esférico ou numa situação onde não há campo e vamos para a situação onde o campo é octaédrico, ou seja, o centro metálico está na presença de um campo octaédrico, a degenerescência é quebrada dos 5 orbitais d. O que quer dizer que a degenerescência é quebrada? Nós não temos mais um conjunto onde os orbitais todos têm a mesma energia. Agora nós temos dois conjuntos com energias distintas. Então, a degenerescência dos 5 orbitais foi quebrada, dando origem a um grupo de maior energia, sendo esses dois orbitais agora degenerados entre si, ok? Esses dois orbitais aqui são degenerados, eles têm a mesma energia. E nós temos um outro conjunto aqui embaixo de 3 orbitais que são degenerados também. Então, esse conjunto aqui de energia inferior é degenerado. Esses 3 orbitais aqui têm a mesma energia, formando então um conjunto de 3 orbitais degenerados. Esses dois orbitais aqui de cima, de maior energia, são degenerados. Os dois têm a mesma energia. Porém, note que como o termo quebra de degenerescência faz todo sentido aqui. Nós tínhamos um conjunto de 5 orbitais onde todos tinham a mesma energia. A degenerescência foi quebrada, dando origem a dois conjuntos distintos de energias diferentes. Repare, a degenerescência foi quebrada. Agora, esses 5 orbitais não têm a mesma energia. Temos dois grupos, um com energia inferior, um com energia inferior. Porém, ainda continuo dizendo que esses dois são degenerados, pois têm a mesma energia. E esses 3 aqui embaixo formam um conjunto de 3 orbitais degenerados. É bastante importante compreender este conceito de degenerescência. Podemos ainda dizer que houve um desdobramento na energia dos orbitais. Certo, pessoal? Então, esse fenômeno da separação de um conjunto único em dois novos conjuntos de orbitais com energias distintas, nós podemos chamar esse processo de desdobramento. Essa separação energética, essa distância energética que vai do conjunto T2G, que é o conjunto desses 3 orbitais. Então, essa separação energética que vai do T2G até o EG lá em cima, ok? O distanciamento, o tamanho desse desdobramento energético que eu mencionei anteriormente é conhecido como ΔO. Muita gente fala por aí delta zero, você vai ouvir, mas na verdade esse Ozinho aqui subscrito tem a ver com o campo octaédrico, que é o que nós estamos discutindo nesse momento. Então esse distanciamento, o tamanho desse desdobramento energético é chamado de delta O. Tem gente que fala delta zero e tem gente ainda que chama de 10dQ. Isso mesmo, 10dQ. Certo? Então, esses são os nomes dados a esse parâmetro de separação energética aqui. Essa separação energética, isso é possível, tá? Medir isso experimentalmente usando técnicas como espectroscopia de ultravioleta, por exemplo.
E essa separação energética, esse ΔO ou esse 10dQ, isso vai depender do centro metálico em questão, ok? O centro metálico ele pode ter carga variada, né, dependendo do metal de transição em questão, carga 2, carga 3. Então, se você muda a carga do metal, se você muda o metal, também vai afetar essa separação energética. Tá? É possível medir isso experimentalmente, qual é a separação energética, o famoso aqui ΔO ou 10dQ. E alguns detalhes importantes aqui. A teoria do campo cristalino, ela prevê o seguinte, que quando você faz esse desdobramento dos orbitais, você conserva o centro eletrostático. Como assim? Veja só, se você ocupar aqui embaixo, quantos elétrons você pode colocar aqui nesses orbitais? Você sabe melhor do que eu que cada orbital acomoda 2 elétrons, então aqui embaixo eu tenho espaço para 6 elétrons. Quantos elétrons eu posso acomodar lá em cima? São 4 elétrons. 6 elétrons embaixo e 4 elétrons em cima. Então, essa parte de baixo aqui, ó, essa distância que eu estou apontando para vocês, aqui na teoria do campo cristalino, nós chamamos ela de menos 4dQ, ou menos 0,4 delta zero. Fica tranquilo, é fácil de entender. Se esse pedacinho aqui embaixo, nós estamos nomeando ele como menos 4dQ, certo? E nós colocarmos aqui embaixo 6 elétrons, ou seja, se eu fizer 6 menos 4, quer dizer, 6 vezes menos 4dQ dá menos 24dQ, correto? Esse pedacinho de cima aqui, nós vamos chamar de 6dQ, ou então mais 0,6 que multiplica ΔO, ou delta zero, como alguns dizem. Então, esse pedacinho aqui, vamos dizer que seja mais 6dQ. Se eu colocar aqui em cima 4 elétrons, então vai ser 4 vezes 6dQ, que dá 24dQ. Se você fizer a soma, mais 24dQ menos 24dQ, quanto que dá? Dá zero, ou seja, estamos conservando aqui o centro eletrostático, ok? Então a teoria prevê isso, você faz o desdobramento energético dos orbitais, ok? De forma que o aumento é exatamente igual à diminuição. O que aumenta lá para cima diminui aqui para baixo. Certo? Então, se você fizer essa contabilização do número de elétrons que cabe ali embaixo com o número de elétrons que cabe lá em cima e fazer o somatório energético, vai dar zero, tá? Essa é a tal da conservação do centro eletrostático que o pessoal diz na teoria do campo cristalino. Dependendo do livro que você pega para estudar, podem usar outras nomenclaturas, tá? Ao invés de falar centro eletrostático, eles falam centro de massa, tá? Outros ainda falam centro de gravidade, falam também baricentro. Acho que é mais adequado falar aqui em centro eletrostático, né? Já que a gente está falando de um campo eletrostático atuando nos orbitais do centro metálico. Se você fizer as contas usando os delta-Os aqui, ao invés de dQ, vai dar a mesma coisa. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Menos 0,4 delta zero. Então, se você tem aqui, você pode colocar aqui até 6 elétrons. Se eu multiplicar 6 vezes menos 0,4 delta O, vai dar menos 2,4 delta O. Lá em cima, 4 elétrons. 4 vezes 0,6 dá 2,4 ΔO. Se você somar 2,4 ΔO com menos 2,4 ΔO, vai dar zero. Ok? Novamente, percebe-se a conservação do centro eletrostático aqui na teoria do campo cristalino. Resumindo, o aumento da energia
vai ser igual à redução da energia, comparando aí fazendo o somatório nos dois conjuntos. A quantidade de energia ganha, né, aumentado, o incremento no aumento da energia dos orbitais lá de cima é igual ao decremento da energia dos orbitais aqui de baixo. Isso é a tal da conservação do campo eletrostático. Bom, nós temos um problema agora então para resolver. É o seguinte, usando a abordagem do campo cristalino, considere este complexo aqui, ó, o hexaaco titânio 3. Como é que eu sei que o nome é esse? Bom, 6 moléculas d'água. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre a nomenclatura, né? Sobre o estado de oxidação, sobre a determinação das cargas desses centros metálicos. Hexa, porque tem 6. A água, quando atuando como ligante, a gente conhece ela como aquo. Então, hexa-aquo. Todo mundo sabe que as moléculas d'água não são íons, né? Não são cátions nem ânions, portanto, são moléculas neutras. E se esse complexo como um todo tem 3 cargas positivas, quer dizer que essa carga vem de onde? Do titânio, só pode ser do titânio. Então, hexa-aquo titânio 3. O centro metálico de titânio 3, rodeado por 6 moléculas d'água atuando como ligante. Na teoria do campo cristalino, temos que lembrar que os ligantes são vistos meramente como cargas negativas pontuais. Ok, pessoal? Então, o nosso problema agora é o seguinte: como determinar, né, qual o valor do parâmetro de desdobramento do campo cristalino? Famoso 10dQ, ou ainda o tal do ΔO, em se tratando de um complexo octaédrico, porque nós vimos que todos os complexos nós vimos até agora, se são 6 ligantes, vai ser um complexo com geometria octaédrica, né? Estou falando que porque nós vimos todos que nós vimos até agora são octaédricos, né? Se existem outras geometrias, outros detalhes envolvidos, nós vamos ver. Caso haja alguma exceção, será comentado, né? Você será avisado sobre isso. Mas até o momento, todos os complexos, todos os centros metálicos com 6 ligantes ao redor são complexos octaédricos, tá? Então, nós queremos esse desdobramento do campo cristalino. Como é que a gente começa a fazendo isso? Como é que a gente começa a resolver esse tipo de problema? Primeiro, nós temos que conhecer a estrutura eletrônica, a configuração eletrônica do titânio 3, que é o centro metálico em questão. Certo? Vou mostrar agora para você dar algumas dicas sobre a obtenção dessas configurações eletrônicas, dessas estruturas eletrônicas para cátions metálicos, especialmente os cátions metálicos de metais de transição. Com distribuição eletrônica para metais de transição, você tem que consultar uma boa tabela periódica que proporcione, que forneça para você a distribuição eletrônica. Se nós dermos uma olhada aqui, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Ó, o primeiro elemento de transição na tabela, o escândio é D1, D2, D3. O cromo seria D4, se nós fizéssemos a distribuição eletrônica manual, certo? Usando o diagrama de distribuição que você tanto conhece. Então seria D4, mas não é. Na verdade, a distribuição eletrônica do cromo é 3D5, 4S1. Se você fizesse ela manualmente, você iria colocar 4S2 e 3D4, tá? São vários detalhes aqui envolvidos. Isso explicar o porquê que isso acontece envolveria outras discussões. Nós teríamos uma aula à parte para isso, tá? No momento, nós precisamos usar a tabela periódica com as configurações confiáveis, tá? Então, o cromo seria D4, manganês D5, ferro D6, cobalto D7, níquel D8, até agora está batendo. Ó, o cobre seria D9. A outra exceção aqui é aquela distribuição manual que a gente está acostumado a fazer. Você, se fizer na mão, você vai colocar 3D9, 4S2.
mas na verdade a configuração eletrônica do cobre é 3D10 4S1. Então fique atento. Como é que ficaria a distribuição, a configuração eletrônica? Porque o que tem aqui na tabela é a distribuição eletrônica para a espécie química neutra. Então, titânio zero, com estado de oxidação zero. Não perdeu, não ganhou elétrons, seria 3D2, 4S2. Mas o titânio 3, como seria? Você lembra, né, da distribuição eletrônica para cátions? Você tiraria esses dois elétrons aqui do subnível S e tiraria um elétron aqui do subnível D. Então a configuração eletrônica do titânio 3 é 3D1. Então apenas um elétron ali nos orbitais Ds. Então legal, a gente já sabe que a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica do titânio 3 é 3D1. Então, é uma espécie química que apresenta apenas um elétron D, certo? No slide anterior tinha faltado colocar o elétron aqui, tá? Então, ó, são os 5 orbitais Ds do titânio 3, sendo que existe apenas um elétron dentro desses orbitais Ds. Nós temos, portanto, só um orbital D ocupado, populado por um elétron, e na ausência de campo octaédrico, nós temos que os orbitais são degenerados. Eles têm a mesma energia. Quando nós colocamos o titânio 3 na presença das 6 moléculas d'água, as 6 moléculas d'água vão complexar o titânio 3. Agora, o titânio 3 não está isolado, a degenerescência dos orbitais D vai ser quebrada. Vamos quebrar a degenerescência dos orbitais D devido à presença do campo octaédrico das 6 moléculas d'água. O que vai acontecer? O desdobramento. Nós agora temos um conjunto. Nós temos dois conjuntos de orbitais com energias distintas. O famoso T2G está aqui embaixo e o famoso EG está lá em cima. Conjunto EG formado por dois orbitais de maior energia. Conjunto T2G formado por três orbitais de mesma energia. Estamos falando aqui de campo octaédrico, tá, pessoal? É evidentemente que esse elétron, quando o titânio 3 estava isolado, nós colocamos esse elétron aqui. Estado fundamental. Os elétrons ocupam os orbitais de menor energia. Você vai me dizer, faz diferença botar esse elétron aqui, esse elétron aqui? A resposta é não. E por que a resposta é não? A resposta é não porque esses três orbitais são degenerados. Todos têm a mesma energia, correto? Só que é praxe, tá? Todo livro que você vai pegar, o pessoal coloca esse elétron aqui, nesse primeiro orbital, certo? Aí, nossa missão, calcular ou discutir um pouco, aqui pergunta o valor, né? Vamos fazer a coisa completa então. Vamos discutir como obter experimentalmente esse parâmetro de desdobramento do campo cristalino e vamos tentar também calcular. Então nós temos esse elétron aqui embaixo, nesse nível de energia aqui, conjuntinho de orbitais T2G. E aí queremos saber o valor dessa separação energética. Em outras palavras, qual é a energia que eu gasto para pegar esse elétron aqui e excitá-lo, promovê-lo para o conjunto de orbitais com energia superior. Pegar esse elétron aqui e jogar ele lá para cima, em um daqueles orbitais lá. Quanto que eu vou gastar de energia? É isso que nós queremos. Isso é determinar o valor, certo? Desse parâmetro de desdobramento do campo cristalino. Poderia perguntar para vocês, ó, qual é o 10dQ nessa situação? Ou ainda, qual é o ΔO nessa situação? Então, o valor dessa separação energética aqui, a diferença de energia entre esse nível de energia aqui e aquele nível de energia lá em cima. É isso que a gente quer, obter esse parâmetro de desdobramento do campo cristalino.
Nessa situação aqui, quando o titânio 3 está complexado por 6 moléculas d'água. Antes de prosseguirmos, eu coloquei aqui agora o rótulo desses orbitais, para você ir se acostumando e eu fazer algumas observações aqui importantes. Então, este é o conjunto de 3 orbitais com simetria T2G. Simetria T2G. Como é que eu chego nessa tal simetria T2G e o que que isso quer dizer? Isso vem em aulas futuras, tá? Quando a gente for trabalhar a teoria de grupo, elementos de simetria e operações de simetria. Então, o T é minúsculo, o 2 e o G são subscritos e o G é minúsculo também. Esses dois orbitais aqui têm simetria EG. E minúsculo e o G minúsculo, porém subscrito, tá? Para ir se acostumando com a linguagem e as representações aqui na química inorgânica. Você pode se perguntar, por que o titânio 3? Por que eu estou resolvendo aqui este caso? Olha, pelo seguinte, o titânio 3 ele tem apenas um elétron D. Isso vai facilitar muito a nossa abordagem. Porque se tivesse mais de um elétron aqui embaixo, a energia gasta, a energia que o equipamento detecta com as transições eletrônicas, elas não seriam, a energia não seria pura e simplesmente pegar esse elétron aqui e jogar lá para cima. Nós teríamos que essa energia gasta seria usada além da promoção eletrônica, seria usada para outros fenômenos envolvendo as interações entre os elétrons. Então, estamos pegando aqui o titânio 3 porque é um exemplo fácil da gente abordar neste momento. Resolvi colocar aqui a configuração eletrônica do titânio 3 em um campo octaédrico, certo? Olha só, o nosso conjunto T2G está populado por um elétron. Então eu coloquei aqui, ó, T2G, umzinho sobrescrito, indicando um elétron no conjunto T2G. E o nosso conjunto EG está vazio, zero sobrescrito. Ou seja, nenhum elétron populando os orbitais de simetria EG. Olha só que legal. Essa configuração aqui, 3D1, é a configuração eletrônica do titânio 3 isolado, certo? Essa que você já conhecia desde quando você começou a estudar química. Essa aqui é a configuração agora do titânio 3 na presença de um campo octaédrico, certo, pessoal? Segundo ainda a teoria do campo cristalino, que é o que nós estamos abordando aqui no momento. Melhor deixar aqui, né? Por enquanto. Então, para determinar experimentalmente o parâmetro de desdobramento do campo cristalino, no caso do titânio hexaaco 3, deve-se fazer uso da espectroscopia UV-Vis. Essa espectroscopia, você tem que ter o espectrofotômetro, consiste basicamente em irradiar a amostra com radiação de comprimento de onda que corresponda ao ultravioleta e ao visível. E aí o equipamento vai registrar em um gráfico a intensidade da absorção em função do comprimento de onda da radiação absorvida. Então, alguns comprimentos de onda a amostra absorve mais, absorve menos, depende da amostra, depende da constituição da amostra. Aqui eu tenho uma amostra de hexaaco titânio 3 e você pode me perguntar por que tem que ser espectroscopia na região do ultravioleta visível? Vou voltar aqui. Lembre-se, nós queremos promover um elétron. Ó, estranho, sumiu aqui a ponta da setinha, mas beleza. Nós queremos promover um elétron. Pegar esse elétron, tirar ele de um orbital D e jogar ele lá para outro orbital D de maior energia.
Então, note, nós queremos sondar, estudar, investigar uma transição eletrônica DD. Pegar esse elétron que está lá no T2G e jogar esse mesmo elétron para um conjunto EG. Isso é uma transição DD. Tirar o elétron de um orbital D e jogar este mesmo elétron para outro orbital D. E essas transições DD, elas acontecem, você gasta uma energia correspondente normalmente à região do visível do espectro eletromagnético. Quando nós temos só um elétron D, o espectro ele tem uma aparência simples, é de mais fácil interpretação, como eu já adiantei anteriormente. No caso do hexa-aco titânio 3, a espectroscopia UV-Vis revela para a gente que o comprimento de onda da máxima absorção, né, o pico de absorção aqui, ocorre a 510 nanômetros. Tá? Então, nós vamos usar a energia associada a esse comprimento de onda para calcular a energia do parâmetro de desdobramento do campo cristalino. Então, pessoal, chegou a grande hora, o grande momento da gente calcular usando espectroscopia UV-Vis, uma informação experimental, tá? Nós pegamos o espectro UV-Vis do titânio hexa-aco 3. Desculpa, o hexa-aco titânio 3. Então, usando recursos da espectroscopia UV-Vis, nós podemos escrever que o 10dQ, que é o que a gente quer obter, é igual à energia de transição, a energia que você gasta para pegar um elétron lá no orbital, lá embaixo, e jogar ele para aqueles orbitais de energia superior. A energia da transição é igual a Hc dividido por lambda. H é a constante de Planck, c é a velocidade da luz, lambda é o comprimento de onda daquela máxima absorção que nós vimos anteriormente, que no caso do hexa-aco titânio 3 vale 510 nanômetros, certo? É o lambda máximo. É o valor do comprimento de onda no máximo de absorção. A constante de Planck vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. O Czinho, que é a velocidade da luz, é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. O comprimento de onda, convertendo para metros, é 510 vezes 10 a menos 9 metros. Fazendo todos os cálculos, cancelando as unidades pertinentes, a gente chega à conclusão que o 10dQ é igual a 3,9 vezes 10 na menos 19 joules. O que é isso? Cerca de 4 vezes 10 a menos 19 joules. O que é isso? Isso vamos voltar aqui um pouquinho, é a energia que você gastaria para pegar esse elétron aqui embaixo, um único elétron aqui embaixo e jogar ele lá para cima. Então é uma transição eletrônica, DD, é uma transição eletrônica do T2G para o EG. É o quanto de energia você gastaria para pegar esse elétron e promover ele para este nível superior aqui de energia, certo? Então, usando recursos experimentais, alguns cálculos, nós conseguimos chegar a esse valor aqui, a essa separação energética, o valor do 10dQ, o parâmetro de desdobramento do campo cristalino para o hexa-aco titânio 3. Certo, pessoal?